RFI Convida. Adriana Moisés. Os 50 anos do movimento de maio de 68 são uma bela ocasião para lembrar as repercussões da mobilização dos estudantes franceses em outras regiões do mundo. Vários países da América Latina enfrentavam ditaduras militares naquela época, inclusive o Brasil, e foram impactados pelo movimento francês. A RFI recebe hoje a professora de História da Universidade Federal Fluminense em Niterói, Angélica Müller. Ela também é professora convidada do IEAL, o Instituto de Altos Estudos da América Latina, que fica aqui em Paris. Olá, Angélica, bem-vinda Olá, à Adriana. RFI. Bem-vinda, muito obrigada pelo convite. Angélica, o IEAL vai promover na quinta-feira um encontro que vai mostrar, ou vai debater pelo menos, essa influência do maio de 68 francês, se houve ou não, em que medida, em vários países da América Latina. Você vai falar sobre o Brasil, mais particularmente. Como você vê essa relação entre o maio de 68 na França e o movimento estudantil brasileiro naquela época? Você fez uma ótima pergunta, Adriana, porque é justamente esse o motivo principal do colóquio, né? É mostrar que, claro, como em todos os países, na verdade, a América Latina tem não só uma conjuntura própria, como tem causas próprias para que se eclodam, né, diversos movimentos e, sobretudo, movimentos que são encampados pela juventude. Tanto é no caso argentino, o brasileiro, o chileno, enfim. Mas eles não têm necessariamente uma ligação com o maio de 68. Na verdade, existe uma visão muito francesa de que o maio de 68 teria eclodido para o restante do mundo, quando, na verdade, né, o próprio caso brasileiro demonstra isso. O nosso maio não acontece em maio, o nosso maio acontece em março. Né? Quer dizer, a gente vinha de uma ditadura de 64 que vinha colocando os estudantes, o movimento estudantil organizado na ilegalidade, os estudantes vinham demonstrando uma resistência, né, ao governo militar. Isso já cresce em 67, mas em março de 68, com a morte de um estudante pela polícia, né, no restaurante Calabouço, o secundarista Edson Luiz, é que vai realmente começar as grandes manifestações do 68 brasileiro, né, do ano de 68. Quer dizer, a gente tem um contexto político no Brasil muito mais grave do que os elementos que foram detonadores da rebelião estudantil aqui na França. Agora, culturalmente, os brasileiros também estavam em busca evidentemente, de maior liberdade, porque era a época da ditadura, mas havia alguma identificação cultural? Porque houve também, né, desdobramentos culturais depois. Sem dúvida, os desdobramentos culturais, eles acontecem, e sobretudo no posteriori, né? É um evento, o evento ele abre para uma certa perspectiva, né? Eu acho que, no caso, sobretudo latino-americano, tem uma importância muito grande as guerras de libertação nacional. E aí entra o caso do Vietnã, por conta dos Estados Unidos e a proximidade, que é muito forte, mas, sem dúvida nenhuma, tem o impacto da Revolução Cubana de 59. Aqui fora também, a intervenção americana no Vietnã foi um detonador, né? E, aliás, os estudantes americanos, desde 64, lá na Universidade de Berkeley, já tinham também iniciado aí um movimento contra essa intervenção militar. Pelo que você está falando, é como se o maio de 68 francês ele fosse até menor do que toda essa questão politicamente muito mais aguda, tanto na América Latina quanto em relação a essa questão da guerra do Vietnã nos Estados Unidos. É porque, na verdade, também tinha um contexto próprio da França, né? Quer dizer, você tinha aí, pensando em guerra de libertação nacional, você tinha o caso da Argélia, estava fervendo de uma maneira muito grande, né?
Tem algumas leituras que colocam o Maio francês muito mais por uma onda de mudanças culturais, o que não é verdade, porque tinha toda uma questão política da era golista que estava em jogo ali, né? Tinha aumento de desemprego, os estudantes também estavam insatisfeitos com a maneira que estavam sendo encaminhadas as questões universitárias. Então, tinha uma questão, sem dúvida nenhuma, por liberdade política, uma questão da autogestão, que é a grande bandeira francesa. E eu acho que na América Latina, mas sobretudo no caso brasileiro, isso vem de maneira diferente. Talvez, e você lembrou bem de Berkeley, a gente vai encontrar no caso brasileiro nos 68 ou nos anos 68, como a gente costuma chamar, nesta época 68, que é vamos dizer assim, para além do ano calendário de 1968, você encontra diferentes elementos, né? Agora, durante o ano calendário de 68 no Brasil, a gente tem uma pauta extremamente politizada por conta da ditadura. Terminamos com o AI-5. Que aí fecham no final do ano. Exatamente, fecham as perspectivas. Censura, sem habeas corpus, o que tem que fazer uma remodificação, né, das ideias de resistência que vinha se pensando até aquele momento. Então, essa agenda cultural ou de modos de ser, como, por exemplo, a questão do feminismo, a questão dos novos movimentos sociais, em 1968, elas não necessariamente estavam na pauta do movimento estudantil. Né? Até porque, se a gente lembrar que tem alguns grupos guerrilheiros, eles eram bem machistas, homofóbicos, né? E esse período vai até o início dos anos 70, que é quando entra no Brasil, enfim, né, já esses novos movimentos sociais e uma nova esquerda também. Muito obrigada, Angélica Miller, a convidada de hoje da RFI. Vamos lembrar, professora de História da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e também professora convidada pelo IEAL, o Instituto de Altos Estudos da América Latina, que promove, então, nessa quinta-feira, um encontro sobre a influência do Maio de 68 francês nos países da América Latina. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriana. Boa noite aos ouvintes.